Olá! Você está prestes a assistir a um conteúdo do nosso kit de materiais para treinamento de manipuladores. Para conhecer mais, clique no link aqui na descrição do vídeo. Olá! Seja bem-vindo à nossa capacitação de manipuladores de alimentos. A partir de agora, você terá a chance de conhecer mais sobre os cuidados que o manipulador de alimentos deve ter com seu trabalho. Dedique a sua atenção para absorver o máximo das informações que serão passadas aqui, porque o seu empenho é muito importante na hora de produzir alimentos seguros para o consumo. E você já sabe, né? O seu trabalho tem impacto na vida de muita gente, portanto, trabalhe com responsabilidade. Nesta segunda parte, você vai entender quem é o manipulador, os cuidados que ele deve tomar, como higienizar corretamente as mãos, como deve ser o uniforme e outros cuidados importantes. Se você ainda tem dúvidas sobre o que é um manipulador de alimentos, vamos então esclarecer. O manipulador é qualquer pessoa que trabalha em serviços de alimentação ou indústria e entra em contato direto ou indireto com o alimento. Ou seja, não é só a pessoa que toca diretamente nos alimentos, mas também quem participa das outras etapas da produção. Manipuladores são também os responsáveis por receber e distribuir os alimentos, além, é claro, do pessoal que higieniza, descasca, faz o pré-preparo e o preparo dos alimentos. A saúde desse manipulador tem muito a ver com a produção de alimentos seguros, já que é ele quem participa dessas etapas da produção. Por isso, quando ele está doente ou com a higiene ruim, fica muito fácil dele causar alguma contaminação enquanto trabalha. Fica fácil de transmitir bactérias do corpo, das fezes, da saliva, das feridas para os alimentos. Por isso, a legislação brasileira exige cuidados com a saúde dos funcionários e, para garantir que eles não sejam portadores de nenhuma doença infecciosa ou parasitária, alguns estados e municípios pedem a realização de exames, como o hemograma, que pode detectar infecções, a coprocultura, que é um exame de fezes, o copro parasitológico, que detecta parasitas intestinais, dentre outros exames. Já ouviu falar de algum deles? Por isso, quando o manipulador tiver algum sintoma, principalmente diarreia, vômito, ferida nas mãos, tem que comunicar imediatamente ao seu superior, para que o responsável fique ciente e possa tomar alguma atitude para proteger o alimento de uma possível contaminação. Os funcionários nessas condições precisam ser afastados das atividades de preparação de alimentos, enquanto persistirem os sintomas. E você, já sabe o que o manipulador de alimentos pode ou não pode fazer para prevenir as contaminações? Vamos aqui começar pelo básico. Os manipuladores devem tomar banho diariamente e fazer a barba, porque os pelos da barba naturalmente caem e podem acabar se misturando com os alimentos. Lavar a cabeça com frequência e escovar bem os cabelos, para evitar o acúmulo de sujeiras e remover os fios que já se soltaram da cabeça. Cobrir os cabelos com touca, rede ou outro tipo de proteção. Deixar as unhas sempre curtas, limpas e sem esmaltes ou bases, porque os esmaltes podem descascar e também se misturar aos alimentos. Escovar os dentes depois de cada refeição. Sabia que a nossa boca tem bastante bactérias? E o desodorante? Pode usar, mas somente os sem cheiro. Então, como você pode perceber, devemos ter bons hábitos de higiene, para evitar o máximo transportar no nosso corpo muitos micro-organismos e sujeiras, e que os pelos e cabelos não fiquem caindo na produção. E o que eles não devem fazer? Usar perfumes. Pode parecer besteira, mas os alimentos acabam pegando o cheiro do perfume que fica no ar. Além disso, não devem enxugar o suor com as mãos, pano de prato, aventais ou qualquer outra peça da vestimenta, porque as bactérias do corpo acabam passando para as mãos, para os panos e depois para o alimento. Se sentar ou deitar no chão quando estiver vestido com o uniforme, porque não faz sentido usar o uniforme limpo e depois sujar no chão, não acha? Não devem também usar adornos como pulseira, colar, fita, amuleto, relógio, anel, aliança, brincos e piercings. Já pensou se caem dentro de uma panela ou se misturam com uma preparação? Sem contar que esses objetos acumulam muita sujeira e bactérias. Enquanto você trabalha, não deve comer, beber, mascar gomas, palito ou chupar balas, porque pode cair resíduos da sua boca e até mesmo gotículas de saliva. Por isso, também não deve falar, tossir, assobiar e espirrar sobre os alimentos, fumar, se pentear, coçar, pôr os dedos no nariz, boca ou ouvido ou passar as mãos nos cabelos enquanto trabalha. Lembra, o nosso corpo tem muita bactéria. Também não pode provar a comida com as mãos, dedos ou utensílios sujos. Provar alimentos com talheres e em seguida devolver para a panela, sem antes lavar.
Nada de misturar as bactérias da sua saliva com os alimentos, hein? Tudo isso que foi citado aqui tem que ser evitado, porque nada mais é do que as mãos sendo contaminadas e contaminando tudo que tocar. A saliva, o suor, a gordura da pele, resíduos, objetos que muito facilmente podem cair ou passar para o que estiver sendo preparado. Então essas coisas realmente não podem acontecer na produção. Na verdade, é muito difícil alguém conseguir monitorar todo mundo a todo instante, vigiar cada gesto de cada um. Mas você, como um bom funcionário que está comprometido com o seu trabalho, se preocupa com o seu próximo, tem que ter essa consciência e esse tipo de cuidado. Como eu disse, não é nada de difícil e nem complicado. Só requer a sua disciplina e o seu comprometimento com o trabalho e com a sociedade. Além disso, é preciso higienizar as mãos sempre que chegar ao trabalho, começar ou trocar de atividade, tossir, espirrar ou assoar o nariz, usar sanitários, usar panos ou materiais e produtos de limpeza, recolher o lixo, pegar em sacarias, caixas e sapatos, antes e depois de vestir as luvas descartáveis, pegar em dinheiro, depois de manipular alimentos não higienizados ou crus, antes de tocar em utensílios higienizados, depois de tocar nos cabelos, no rosto, no corpo ou na roupa, após cada interrupção no serviço, fumar ou mascar chiclete e passar muito tempo na mesma atividade. Percebe então como é tão importante higienizar as mãos e que isso tem que ser feito com bastante frequência? Realmente, o nosso corpo e o ambiente ao redor podem ter muitos micro-organismos e outros tipos de perigos também. E as mãos são um caminho mais rápido para contaminar os alimentos, porque é com elas que trabalhamos. É a nossa principal ferramenta de trabalho. Imagina o quanto de bactérias e sujeiras podem ficar entre as unhas, os dedos, a nossa pele. Não é brincadeira, não. Vamos ver agora um passo a passo correto para higienizar as mãos. Vá simulando aí os movimentos para memorizar. Abra a torneira e molhe as mãos, evitando encostar na pia. Aplique na palma da mão uma quantidade suficiente de sabão líquido, conforme a recomendação do fabricante. Ensaboe as palmas das mãos, esfregando-as entre si. Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa. Entrelace os dedos e friccione os espaços entre eles. Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com o movimento de vai e vem e vice-versa. Esfregue o polegar esquerdo com auxílio da palma da mão direita, realizando um movimento circular e vice-versa. Esfregue as pontas dos dedos e as unhas de uma mão contra a palma da outra, fechado em concha, fazendo um movimento circular. Esfregue os punhos com auxílio da palma da mão, realizando um movimento circular. Enxague as mãos, retirando o sabão, no sentido dos dedos para os punhos. Evite encostar as mãos ensaboadas na torneira. Seque as mãos com papel toalha descartável, começando pelas mãos e depois os punhos. Caso a torneira não seja automática, é necessário fechá-la usando o papel, porque quando abrimos a torneira, a nossa mão está suja e a torneira pode ficar contaminada. Quanto ao uniforme, precisa estar limpo para vestir, ser trocado diariamente e usado somente dentro do estabelecimento, porque de certa forma funciona como uma barreira contra a contaminação. Com ele não vem a sujeira da rua, do ônibus, do carro, dos lugares que você passar. Além disso, as roupas e objetos pessoais que você trouxer devem ser guardados em local específico, reservado especificamente para guardar pertences. Isso também para evitar que esses objetos contaminem a produção de alimentos. O uniforme completo para um manipulador de alimentos é composto de calça, camisa ou camiseta de cor clara. Cor clara porque fica mais fácil de enxergar quando o uniforme está sujo, encardido e mal lavado. Avental ou jaleco de cor clara, sem bolsos acima da cintura. Protetor de cabelo. Sapato fechado antiderrapante em bom estado de conservação. É importante também considerar que não é permitido o uso de panos ou sacos plásticos para proteger o uniforme. O avental plástico só deve ser usado em atividades em que há grande quantidade de água envolvida e nunca próximo de fontes de calor. Pode ser perigoso. Para entrar em câmaras frias, use sempre o casaco de proteção. Além disso, não se deve carregar no vestuário canetas, lápis, ferramentas, relógios, crachás, celulares, dentre outros. Eles trazem sujeiras e bactérias. Quando colocar a rede ou a touca na cabeça, tem que cobrir todo o cabelo e também as orelhas. Os objetos que sejam necessários para escrever, ou termômetros, por exemplo, devem ser carregados nos bolsos inferiores do uniforme. Quanto ao uso de luvas, são indicadas apenas para algumas situações específicas. As isolantes térmicas, para manipulação de utensílios quentes, devem estar conservadas e limpas, para que não contaminem os alimentos.
As de borracha nitrílica de cano longo para lavagem e desinfecção de ambientes e utensílios. As de malha de aço para manipulação de carnes e pescados. Servem para proteção das mãos e depois de usar, precisa higienizar e guardar em local limpo e fechado. Já as luvas impermeáveis e descartáveis podem ser usadas nos seguintes casos: na manipulação de frutas, legumes e verduras que já tenham sido selecionadas e higienizadas. Na manipulação de alimentos prontos para consumo, que já tenham passado por tratamento térmico. E na manipulação de alimentos prontos que não serão submetidos a tratamento térmico antes do consumo. E aí, alguma dúvida ou pergunta? Entendeu bem por que o manipulador tem que ser tão cuidadoso com seu trabalho? E que somos também uma fonte de contaminação para os alimentos? Já sabe bem como higienizar as mãos corretamente? Aproveite! Agora é o momento de você tirar as suas dúvidas.